Boa noite. Eu achei que nós estávamos num lugar tranquilo aqui na FAAMA, mas hoje eu estou um pouco preocupado. Estou percebendo que nós estamos em estado de sítio, na verdade sob uma guerra e sob um ataque. Temo em algum momento o exército chegar aqui na FAAMA, porque existe uma patrulha perigosa, agressiva, estratégica, e a gente se sente perseguido por ela. Hoje de manhã eu estava caminhando um pouco, correndo um pouco pelas ruas da FAAMA, e de repente eu fui atacado, literalmente falando, por um grupo implacável de quero-queros. Gente, dá medo. Eu comecei a correr, eles vinham, ficava a um palmo dos meus olhos e voavam. Eu falei, o que é isso? Eles têm uma conexão intergaláctica via Wi-Fi, onde eles se combinam e 3 e 4 vêm em cima de você. Eu percebi que estava passando perto, acho que de um ninho, né? E aí eu conversei com alguns amigos, pastor, isso é normal aqui na FAAMA. Eu falei, é normal o ataque de quero-queros? Tá bom, gente. Está sendo bom demais estar com vocês. Quem está feliz, diga amém. Mais uma vez eu quero agradecer aos jovens que estão aqui à frente, participando do louvor, participando da música. Até tuitei agora há pouco, o melhor lugar para um jovem da nova geração desenvolver seus dons é dentro da igreja. Que a igreja dê oportunidade para as novas gerações acertarem e errarem dentro da igreja. Que na música, na representação cênica, na participação direta, que no louvor você dê espaço dentro da igreja. Eu sou completamente favorável a todo o uso de playbacks quando você não tem alternativa ao vivo de música. Mas me entristece, e aqui é um recado para os nossos seminaristas, me entristece quando eu vou em algumas igrejas e vejo pianos fechados, os jovens sentados, os violões desafinados porque não são usados, e o playback acontecendo como se fosse o melhor louvor que existe. Obrigado, FAAMA, que isso aqui deixe um recado às futuras gerações de pastores. Dê espaço para os jovens acertarem e errarem dentro da igreja. Playback não tem erro, mas não tem ao vivo. E quando eu sento aqui e vejo essa garotada participando de uma escaleta, um violão, passando por um baixo, teclado, flauta transversal, violino e muito mais, eu acredito que esse é o melhor lugar para os jovens desenvolverem seus dons, amém? Hashtag fica a dica para todo mundo. Fecha seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, estamos aqui para mais uma noite. Eu te peço a tua bênção, Senhor, teu carinho sobre nós. Que essa mensagem fale ao nosso coração, despertando pessoas adormecidas, incomodando, acomodados e nos colocando mais do que nunca no foco da missão. Meu Deus, colocamos tudo que temos e somos nas tuas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Se quiser desligar um pouquinho a luz, por favor, me ajude. Visível aqui o telão, por favor. Nós vamos usar bastante as imagens. Pode ser menos aí, acho que essa luz está muito forte aqui. Pode ser menos. Peço perdão quem está assistindo pela internet, por favor. Mas ontem estava bem legal. Pode escurecer mais aqui na frente. Isso. Não sei se as laterais de repente. Perdão, meus queridos irmãos, mas o elemento visual ajuda um pouquinho a gente nessas mensagens. As laterais. Isso. Mais um pouquinho aqui. Beleza. Vocês me enxergam? Com certeza. Vamos comigo aos Estados Unidos, e lá existe uma história interessante que me chamou a atenção alguns dias atrás. Você vai às estradas de ferro americanas, e todas as estradas de ferro americanas, elas têm como distância entre seus trilhos de ferro 1,30 m, na verdade 4 pés e 8 polegadas. E aí uma coisa que eu recebi pela internet me chamou a atenção, que eles onde tudo começou. Na verdade, naturalmente, as estradas de ferro americanas têm 1,30 m entre a distância de seus trilhos, porque também as locomotivas têm essa distância nos eixos, óbvio. Só que as locomotivas americanas eram as mais antigas locomotivas inglesas que colonizou os Estados Unidos. E já na Inglaterra, a distância entre os trilhos que havia já era de 1,30 m. Por quê? Ora,
Mais antigo ainda eram as carruagens inglesas, cujo maquinário também foi feito em 1,30 m. Eles só aproveitaram da distância das carruagens para a distância dos trens. Olha que interessante. Por que isso? Mais antigo ainda eram as ruas romanas, que na época da colonização inglesa pelos romanos, todo mundo ali usava também essa distância das pequenas ruas bíblicas. Mas pastor, por quê? Porque esse era o mesmo tamanho das mais antigas ainda bigas romanas. Quem viu o filme Ben-Hur, o Gladiador e outros filmes épicos por aí, sabe muito bem o que eram as bigas romanas. Elas também foram construídas baseadas em 1,30 m. Pastor, mas de onde veio esse tamanho aí? Agora eu vou dizer para você. Lá atrás, bem antigamente, os romanos já sabiam que 1,30 m era o exato tamanho e espaço necessário para você acomodar confortavelmente 2 traseiros de cavalo. Pastor, o senhor vai começar o sermão de hoje falando em traseiro de cavalo? Me permita dizer que sim. Por quê? Agora você vai entender uma coisa. Alguns anos atrás, a NASA, a Agência Aeroespacial Mundial, que quer colocar o homem em Marte, era que ia lançar um foguete especial. E você sabe que os foguetes, para descolarem do chão, precisam de um tanque de combustível que faça propulsão absurda para que ele vença a força da gravidade. E por alguns momentos a NASA teve uma dificuldade extraordinária para poder aumentar um pouco esses tanques de combustível, o maior de todos, que faz a propulsão para o foguete. Por quê? Porque a NASA dispara os seus foguetes de Cabo Canaveral, lá junto à Flórida. Mas onde esses tanques são fabricados é num outro estado chamado Utah. E o meio de transporte mais seguro para você atravessar os Estados Unidos com esses ameaçadores tanques de combustível não é o navio, muito menos o avião, nem uma carreta. O meio de transporte mais seguro é o trem. E no percurso, o trem passa por pelo menos 10 túneis, que são construídos exatamente do tamanho do espaço do trem. E aí você já entende que dificuldade que a NASA teve para ampliar na fábrica esses tanques de combustível, que eram restringidos pelo tamanho dos túneis, que também eram baseados em que tamanho? 1,30 m. Moçada da fama, quem diria que a conquista aeroespacial do homem moderno, que quer conhecer outros planetas, ela seria limitada pelo tamanho de 2 traseiros de cavalo? Se essa história é verdade ou não, me chamou a atenção uma realidade. Amado adolescente, universitário, seminarista, professor, funcionário dessa instituição, nós não somos o que somos. Todos nós somos aquilo que nós fomos. Essa é uma frase forte para a gente entender que você é muito mais influenciado pelo passado do que você imagina. E assim como nós somos influenciados pelo passado, o nosso presente influencia drasticamente o teu futuro. Se nós somos o que nós fomos, nós seremos aquilo que nós estamos sendo. Eu te pergunto, o que é que você está sendo? Hoje a mensagem vai se resumir numa palavra maravilhosa chamada sonho. Afinal de contas, sonho faz parte da vida humana. O sonho faz parte do nosso jeito de ser. Martin Luther King pregava uma mensagem extraordinária em Washington, décadas atrás, mais de 200 mil pessoas, naquele centro da capital americana, quando ele falou um sermão com uma frase que epicamente jamais foi esquecida. Ele disse para as pessoas o quê? I have a dream. Eu tenho um sonho. Que as pessoas não sejam julgadas pela diferença de cor, que as pessoas não sejam separadas pela desigualdade social. Ele era um sonhador que lhe custou a vida anos depois desse sermão. Após ter pregado uma outra mensagem, eis que eu já vejo a terra prometida, dias depois, na sacada de um hotel americano, ele levou um tiro na cabeça. Morreu como um mártir do sonho. Mas eu digo a você, jovem, é melhor morrer por ter um sonho do que viver rastejando por aí sem ter sonho nenhum. E aí eu te pergunto, você tem sonhos? Só me responda sim ou não. Agora olha para dentro de você e me diga, você realmente tem sonhos? Qual é o sonho que queima na tua vida? Hoje eu quero levar você a conhecer uma história de um ex-sonhador. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 2 a 3, e depois pulamos para os versículos 5 e 6. João capítulo 5, versículo
2 a 3, e depois pulamos os 5 e 6. História. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 5. Estavam ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Para por aí, vem comigo. Tanque de Betesda, um lugar diferente. De todas as imagens que eu vi até hoje traduzindo essa cena épica da Bíblia, a que eu mais gosto está numa das enfermarias de nosso hospital em Loma Linda, pintada por um grande pintor chamado Nathan Green, que para mim é o melhor pintor que nós temos, religioso e até adventista inclusive. Cenas lindas que ele faz. E essa é uma das maravilhosas que eu guardo, dizendo que momento incrível quando Jesus encontra este homem sem sonhar. Tanque de Betesda era diferente de outras piscinas. Quem vê piscina por aí é lugar de gente feliz, mas ali era uma piscina diferente. Você não viria gente brincando com gente, gente empurrando gente, galera correndo com galera. Não, não. Aqueles tanques eram diferentes. Gente suja, gemendo, tremendo, o cheiro da dor, o perfil da pré-morte. Gente imunda, gente sofrendo, gente chorando e gente esperando. Porque eu pulei um versículo que diz que havia uma certa tradição que, olha, de vez em quando a água é mexida. Na verdade, tinha algumas correntes de água que passam por baixo do que eram esses pavilhões de Betesda. E ela borbulhava, ou ela se movia de uma maneira um pouco mais inquieta, e eles acreditavam que ali era um anjo, e quem se jogasse primeiro ali na água seria curado de qualquer doença. Só que tinha um problema. Centenas de pessoas esperando a água se mexer, você já sabe, né? Os mais doentes nunca conseguiam chegar antes, porque alguém com uma febrezinha ali de 37,5 já estava ali esperando para ser curado, cheio de vida. E sempre quando a água se mexia, os menos doentes se jogavam antes dos mais doentes, de maneira que era cruel, injusto, como o mundo hoje. Tantas meninas lindas, poucas conseguem capa de revista. Tantos homens trabalham para valer, poucos ganham o salário merecido. Tanta gente com talento, pouquíssimos reconhecidos como deveriam. É um mundo competitivo como o tanque de Betesda. E ali estava um homem, um caso épico. Fazia quantos anos que ele estava sem poder se locomover, igreja? Quanto? 38 anos. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Alguém aqui já ficou 5 dias de cama, ou internado no hospital, ou em casa, sem poder se movimentar? 5 dias. Vamos ver quem mais ficou hoje aqui. É um leilão mau. 10 dias, levanta bem alto. Quem já ficou mais de 10 dias internado, parado, sem poder se mexer? Ok. Alguém ficou mais de 20 dias? Estamos lá atrás, aqui na frente. 30 dias. Continua, dou-lhe uma. Só ele? Mais de 30 dias, lá atrás. 40 dias. Menos. 30 dias vocês dois aqui? Já tive igrejas que eu já encontrei gente com 230 dias de cama. Mas eu te pergunto então, você que é um dos recordistas, 30 dias de cama. Quando você está deitado, sem poder se mexer, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de internação no hospital, o tempo passa ou o tempo para? Uma coisa é você perder a aula para poder brincar. Minha filhinha com 7 anos, pastor, vamos ficar hoje em casa para a gente brincar. Agora ela com febre em casa é horrível. 30 dias, o tempo para. O tempo não anda. 30 dias é uma crueldade, imagino. Eu nunca fiquei nem 3 dias. Agora imagina comigo 14 mil dias. Sem você poder se mexer. Sem você poder andar. Sem você poder se levantar. Sem você poder ser o que você foi feito para ser. Ali era um homem que eu gosto de chamar de homem lombada. Era um homem quebra-mola, no meio do caminho, porque ele ficava estirado no tanque de Betesda, e as pessoas ficavam ali, olhando aquele tanque, vendo as pessoas que se jogavam no tanque, só que aquele homem era o caso de Betesda. 14 mil dias. E aí você se parece com aquele homem, e por isso que Jesus escolheu um caso. Ele podia ter curado Betesda inteira. Ele escolheu aquele caso porque ele sabia, esse é o caso que um dia lá na Faama eles vão aprender algumas lições. Então vem comigo, a lição que torna você e eu parecidos com aquele homem no tanque de Betesda. Sentimento de culpa. Amados, alguns textos do Espírito de Profecia nos dão
claras indicações de que aquele rapaz, ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico. E há mais de 38 anos para poder se mexer, um sonho, um ideal, aquém da realização do seu plano mais lindo de vida, que eu volte a sentir o meu dedão do pé, o dele. 38 anos, sentimento de culpa, por quê? Graves indícios apontam que ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico por uma atitude errada que ele teve, talvez na juventude ou na adolescência, eu não sei. Hoje em dia seria um cara que sai, faz um racha no sábado à noite, bate o carro tetraplégico, e aí? Não sei qual foi o problema dele, mas alguma atitude que ele tomou, equivocada, lhe implicou na paralisia completa. E agora eu te pergunto, lembranças nos perseguem sim ou não? Tem pecados que eu cometi com 9 anos de idade que eu me lembro hoje com 40. É impressionante como as lembranças fazem parte da nossa memória. Tanto é que dizem por aí que as lembranças te perseguem onde quer que você vai. Você pode mudar de cidade, lembrança está aqui. Você pode mudar de nome, continua. As memórias seguem você. As memórias acompanham você. Muda de cidade, muda de igreja, muda de planeta, vai para a lua. As memórias continuam junto de você. Falando aos seminaristas, me lembro quando eu estava no teológico e um dos meus colegas de quarto um dia desabafou naqueles desabafos de altas noites que você nunca mais esquece do ministério, dizendo: olha, Dailson, eu não sei. Incrível como Satanás consegue vomitar na minha memória os dragões das más lembranças que me acompanham. Mesmo agora, eu continuo lembrando do que não presta. É impressionante. Tanto é que por aí dizem que memórias são a única coisa que um cirurgião plástico não consegue remover com um bisturi a laser. O resto tudo se troca ou se muda com botox, né? Mas ninguém entra aqui dentro e muda o que está no teu HD mental. E sabe o que é pior? Se as lembranças te perseguem, meu querido jovem, as lembranças te paralisam. E tem gente vivendo o desespero absurdo de achar que realmente não consegue respirar pelas lembranças do passado. E Satanás é o maior especialista em jogar no presente aquilo que você errou no passado. E aí, jovem, você pode ter 20 anos, como você pode ser um professor com 60 anos, você se lembra das coisas erradas, porque Satanás é especialista em vomitar no presente aquilo que nos envergonhou no passado, para que você fique paralisado. Hoje eu quero desafiar você a largar mão de ficar vivendo no passado que não prestou e se libertar para um futuro triunfante. Amém? Segunda lembrança, segunda semelhança. Primeira, sentimento de culpa. Segunda semelhança, meus jovens, complexo de inferioridade. Pensa que não. A sensação terrível desse rapaz, viver a vida inteira como o último lugar. Já teve essa sensação? Todo mundo é melhor que você? Todo mundo é mais rápido que você? Todo mundo parece mais bonito que você? Todo mundo parece estar na frente de você? E você se sentindo o último da fila, o último na competição, o último na natação? Pastor, crueldade. Mas tem gente que se sente assim. Já teve essa sensação na vida acadêmica? Você estuda no ensino médio, é adolescente, não dá. Final do bimestre, trimestre, vem aquela nota lá, terrível. O professor te chama de insuficiente, para não dizer incompetente. Isso dói, né? Aí não dá certo na vida acadêmica, vai tentar a vida musical. Eu quero tocar aqui com o professor Tony, eu quero fazer parte do grupo musical. Meu sonho é cantar, meu sonho é tocar. Eu sou músico. Aí você vem fazer o teste musical para cantar no coral. Na primeira nota que você canta, o professor músico já diz assim: meu amigo, você acha que foi feito para cantar? Por quê? Não posso cantar? Olha, eu tenho uma outra sugestão para você. Vai fazer karatê. Tem gente aqui que desafina? Tem? Levanta a mão com orgulho. Eu sou desafinado, pastor. Agora, tem gente aqui que desafina até batendo palma. Tem gente que desafina espirrando. Pastor, tem alguém que afina espirrando? Desafinado, não deu certo na vida acadêmica, não deu certo na vida musical, você vai tentar a vida esportiva, vai jogar vôlei, olha, ele é a mina de ouro para o time adversário, porque se a bola cai em você, é no chão, ponto adversário garantido, ninguém te chama em primeiro lugar para o time, que horror. Você vai jogar sinuca, na primeira tacada já rasga o pano. Aí você vai jogar ping-pong, você segura a bolinha e taca a raquete. É uma desgraça no esporte.
Aí não deu certo na vida acadêmica, não deu certo na vida esportiva, não deu certo na vida musical, e eu vou ter que tocar nesse assunto cruel que é a vida sentimental. Ah, pastor, não mexe nisso, vai doer, vai chacoalhar meu coração. É verdade, vida sentimental dói, eu sei. Às vezes você tem tantas expectativas, né? Tanta vontade de ser aceito pelas pessoas e não acontece. Me lembro até hoje de um jovem que falava assim: pastor, na minha adolescência eu era tão rejeitado, que comigo nem o ioiô voltava. É o teu caso? Vida sentimental também não dá certo. Então a gente vive esse complexo de inferioridade. Mas ainda tem outra que pega todo mundo. E aí sim, 100% das pessoas em algum momento já enfrentou a mesma crise que aquele aleijado no tanque de Betesda que não tinha mais sonhos. Eu estou falando da palavra autoestima. E falar para jovem não tem como escapar de uma tentação medonha chamada baixa autoestima. Porque é olhar para o corpo e não gostar. É você, moça, que acorda de manhã se sentindo super bem, você se sente linda e quer ser feliz. Você se sente Gisele Bündchen quando acorda. Mas o pior de tudo é que você olha para o espelho olha para você e diz: mas tu tá feia, hein? Ninguém gosta disso. Vou tocar nas feridinhas, né? E aí o mundo photoshopado da publicidade apresenta para a gente pessoas perfeitas, homens sarados, fortes, mulheres exatamente idealizadas pelas suas proporções incríveis. Tanto é que o mundo tem as suas beldades, né? Eu fui de uma geração que Cindy Crawford era a mulher mais bonita. Aí você já passou por uma geração Gisele Bündchen. E agora dizem que esse é o novo rosto da beleza mundial, Karlie Kloss. Ei, pastor, eu sou mais bonita que ela. Isso aí, autoestima, né? Mas eu gostei mesmo dessa aqui, Tyra Banks, uma artista, uma atriz americana, bonita, que falou assim: quer saber? Chega de ficar mostrando só foto no Instagram de gente maquiada. Eu vou mostrar como é que eu sou quando eu acordo. E ela surpreendeu a humanidade, mostrando que na verdade ela realmente é assim. Ah, pastor, então eu também posso. Pode, todo mundo. Aí você prega sobre autoestima para o jovem, né? Um rapaz me mandou essa foto: pastor, o senhor fala tanto para só olhar o interior, porque a beleza passa, a beleza não vale, a beleza não é nada, a beleza é só casca. Então, olhando o interior, eu achei essa foto para dizer como o jovem deve procurar uma outra jovem para namorar. Está aqui. A verdade é que baixa autoestima pega todo mundo. Você quer ser melhor, quer ser mais linda, mais bonita. E falando em mulher, daí não se fala, né? Porque essa imagem tira a paz da mulherada. Ai, pastor Odailson. Claro, você quer ser melhor, quer ser mais bonita, quer ser mais querida, você quer ser mais amada, você se olha no espelho e quer se sentir melhor. Essa é uma tendência de todo ser humano. Tanto é que é engraçado quando a gente fala de cabelo, né? A menina nasce com cabelo caracolado, lindo, bonito, ondulado. Sábado de manhã acorda 3 da manhã para ficar fazendo chapinha e deixar ele liso, né? Aí ela tem um cabelo liso maravilhoso, acaba acordando 2 da manhã para fazer babyliss, deixar encaracolado. Nunca está feliz, né? Aí você quer vender um produto para a mulherada, anuncia um shampoo com 237 vitaminas que vão deixar o cabelo do jeito que está. E você compra, porque o ser humano é assim. Um dia eu estava andando por aí, parei num dos aeroportos mundo afora e vi isso aqui, fotografei e não esqueci mais. Um produto de beleza, claro que numa caixinha bonitinha, parecendo um conto de fadas, né? Sendo vendido por 2.050 euros. Quase 10 mil reais, um potinho de creme que dizem ser de ovas de caviar belga, gelatinado por fontes marcianas da Noruega, eu não sei. E eu olhei e falei assim: gente, como é que pode, né? A verdade é que todo mundo tem um ponto fraco. Agora, olha para você e me diga, qual que é o teu ponto fraco? Às vezes é o cotovelo que você não gosta, é o nariz que você não suporta, é o cabelo que saiu do lugar, é quilos a mais, quilos a menos, testa grande, nariz estranho, lábio horroroso. O mundo animal nos dá exemplos medonhos, né? E a gente se sente assim: pastor, para de mostrar meus pontos fracos. Quero dizer para você o seguinte: tem gente mais feia que você, muito mais feia que você. Olhando esses dois, pode ficar tranquilo. Louve a Deus, porque você é muito melhor do que isso. E tem gente ainda mais feia que esses dois. Um dia eu chego em casa, minha filhinha na época com 5 anos disse: papai, desenhei você com gelatina. Eu falei: cadê, filha? Ela disse: aqui, papai, igualzinho você. Os olhos e a boca, e sou eu. Minha autoestima despencou nesse momento.
Mas eu me lembro de um ponto fraco que alguns adolescentes já conhecem. Eu falo por aí nos camporis que a gente vai na vida. Quando eu tinha minha fase de ensino médio, igual vocês estão aqui, primeiro, segundo ano, eu me lembro até hoje. Eu cresci muito depois, tardiamente, engordei um pouquinho, me encorpei depois. Mas na época do primeiro ano do ensino médio, eu era baixo, magrelo, que de lado você não me via. E eu já calçava um pé número 41. Essa reação sempre me magoou muito. De maneira que o ponto turístico da sala de aula era o pé do Daílson. E aí eu chegava na sala de aula, a galera, olha o Daílson, o tamanho do pé. E eu magrelo, baixinho, feio, usava um aparelho ainda, deixava tudo, o pacote completo, né? Aquele pezão grande. Cheguei no segundo ano do ensino médio. Eu cresci meio centímetro, engordei meio quilo e o pé pulou para 42. De maneira que a galera falava, né? Você viu o pé do Oda. Até hoje eu escuto isso dos meus colegas de ensino médio. Um dia eu cheguei na sala de aula atrasado, a galera falou, a gente já sabia que você ia chegar atrasado. Eu falava, por quê? 15 minutos atrás teu pé apontou na esquina. Doía, gente, doía. E como? Aí inventaram até um cumprimento, que se fizer isso durante essa semana, você vai ver que eu não vou gostar. Que era assim, ó. Ô Daílson, você e o teu pé. E faziam assim. Gente, terceiro ano do ensino médio, chegou a professora para perguntar quem sabia o que ia fazer de vestibular. Aí eu não cresci, não engordei e o pé chegou no número 43, que é o tamanho que é até hoje. A professora perguntou, e aí, era mais ou menos no mês de agosto, quem já sabe o que vai fazer depois do terceiro ano do ensino médio? Eu lá do fundão, senti que era o meu momento de intronização, levantei a mão e feliz da vida, lá no colégio curitibano adventista, em Curitiba, o central lá. A professora olhou para trás e falou, senhor Daílson? Pois não, professora, eu já sei o que eu quero fazer quando crescer. Ela falou, o quê? Eu falei, professora, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser um pastor. Gente, quando eu falei aquilo, ficou tão lindo o momento, encantado, que fez até eco. Pastor, A turma olhou para trás, a professora segurou um pouco o riso, porque eu não parecia que seria tão pastor assim na minha adolescência. Daí ela falou, Daílson, você quer ser pastor então? Sim, professora, eu fui chamado por Deus para ser pastor. Lindo momento, que durou 3 segundos. Porque daí o rapaz, que era meu amigo até aquele dia, depois eu mandei ele para o Afeganistão. Se levantou do outro lado da sala e, brincalhão, falou assim, ô Daílson, você não está seguindo os planos de Deus para você. Eu falei, por que não? Deus não te chamou para ser pastor, Deus te deu um dom muito maior. Eu falei, o que, meu amigo? Dele, não, Deus te chamou para um esporte super radical. Eu falei, o quê? Eu não sou nem um cara bom de esporte, no máximo eu nado um pouquinho aí, corro. Não, Deus te chamou para um esporte muito mais radical, porque o mundo inteiro vai se encantar com você. Eu fui percebendo que lá vinha, né? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Deus te chamou para ser o maior de todos os surfistas, porque já nasceu com 2 pranchas no pé. Você dá risada, mas doeu, né? Minha irmã está olhando o que agora? Deixa eu ficar aqui atrás dessa caixa de som. Não adianta, gente. Agora cresci, né? 1,78 m, 78 quilos e o pé 43. Já ninguém percebe mais. Mas naquela época, a juventude doeu. Eu conto hoje porque não dói mais. Acho que eu vou contar para você o que realmente dói? De jeito nenhum. E eu também tenho minhas baixas autoestima. Todo mundo tem. E agora eu quero que você entenda comigo que exatamente o que aconteceu lá na Bíblia acontece com a gente quando o assunto é um mundo que nós nascemos para ser feliz, mas alguma coisa não dá certo. Você se olha no espelho e não gosta, olha para as memórias não gosta, olha para você mesmo não gosta, olha para a competição do mundo não gosta. Vou te dar 3 recados rápidos, baseados em toda essa história. Não esquece não, jovem. Guarda com você. É um sussurro sincero para você não esquecer. Primeira verdade da história. Nada é tão ruim que você não possa piorar. Simples assim. Tá ruim? Dá para ficar pior. Quer se ler? Te jogaram no chão? Dá para abrir um buraco e enfiar a cabeça dentro. A vida é assim. Nada é tão ruim que você não possa piorar um pouquinho. E o livre-arbítrio que Deus nos dá, quer pensar só no que não presta, quer pensar só no que não é errado, quer pensar só naquilo que te deprime, nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Depende de como você encara as coisas. Segunda verdade. O que tem a sua atenção, tem você. Jovem amado, todos nós nos tornamos naquilo que nós pensamos enquanto estamos acordados. Uma coisa é o mundo do sonho quando você dorme.
Outra coisa é o mundo do pesadelo, quando você só vê pesadelo acordado. Então entenda uma coisa, pelo amor de Deus, jovem, você se torna naquilo que você idealiza. Você se torna no nível das coisas que você vê. E você se torna no tamanho dos horizontes que você espera. Não adianta. Deus não vai obrigar você a ser maior do que você quer. Deus lhe dá a permissão de pensar pequeno. Isso aqui não é sermão de autoajuda. Eu sei que você deve estar pensando, ih pastor, muita autoajuda. Já vamos voltar para a Bíblia. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito sincera. No livre-arbítrio do plano da redenção, assim como Deus permite que eu e você o rejeitemos, Ele permite que nós pensemos pequeno. Eu te pergunto, o que você quer para você? Qual é o tamanho dos teus sonhos? Tem gente achando que religião é pescar em poça de asfalto. Falei antes de ontem para você, religião pequenininha, aquela pessoa que obedece por medo ou por fachada. Religião é muito mais do que carregar uma Bíblia embaixo do braço ou responder 7 na lição. Religião é muito mais do que você usar uma gravata dizendo vou virar pastor. Religião é muito mais do que você vir aqui e dizer, ok, Maranata, Jesus vai voltar. Religião é a essência de uma dependência com Deus, que você entenda que foi feito para muito mais do que 14 mil dias sem sonhar, meu amigo. E a terceira verdade, primeira, nada é tão ruim que você não possa piorar. O que tem tua atenção tem você. E aí, meus amigos, você é aquilo que você pensa. Você nunca vai dar voos de águia, que estão escritos em Isaías capítulo 40, os últimos versículos de lá. Você nunca vai dar voos de águia, se você tiver visão de marreco. Tem gente achando que voa, se sentindo pata. E você acha que vai conseguir alguma coisa? Hoje de manhã eu falei para os adolescentes, águias não caçam mosca. Não vai dar tempo de eu falar para os adultos aqui à noite. Mas águia não caça mosca. E tem gente que pensa assim, pequenininho, pequenininho, pequenininho. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, você foi feito para coisas muito maiores, para encarar gigantes muito mais desafiadores. E adolescente, jovem, pelo amor de Deus, não diminua aquilo que Deus aumentou. E agora vem comigo para a Bíblia, porque você conhece a história. Jesus olha aquele homem, 14 mil dias, num tanque de Betesda, esperando para ser colocado na água, e aí aparece Deus em pele humana, dizendo, quer ser curado? Que pergunta absurda de Jesus, né? Mas era para chamar a atenção dele. E o que ele responde? Ô Senhor, não tem ninguém que me coloque lá na piscina? Ninguém que jogue o meu corpo lá dentro? Você se torna no nível das coisas que você observa. Aquele rapaz passou 14 mil dias, envelheceu 14 mil dias, olhando apenas uma piscina na frente dele, que aparece Deus em pele humana do lado dele, e ele só consegue olhar o quê? A piscina. Você está entendendo, jovem, como essa história é fascinante? Jesus fica impaciente, e raras vezes, depois você pode perguntar para o professor de grego e hebraico aí, raras vezes aparece na Bíblia o trecho imediatamente. E você vai ver que na Bíblia aparece nesse momento, imediatamente Jesus olha para aquele homem e diz com quase uma impaciência, o quê? Ele nem pediu, ele nem sabia o que pedir, ele pediu errado, pediu a piscina para Deus. Aí Deus pula todas essas etapas e faz o quê? Jesus olha para aquele jovem e fala, levanta, toma o teu leito e anda. Betesda para. Os discípulos dão um pulo para trás. Era sábado. O som do gemido diminui. Os olhos se voltam para aquele rapaz, que agora é um senhor. 38 anos esperando ser jogado na piscina. E agora ele ouve de um desconhecido a frase que ele nunca imaginou que escutaria. Os segundos parecem paralisar no ar. O silêncio impera no ambiente. E os olhos se voltam para o corpo daquele homem. Inclusive ele olha para o seu corpo. Ele começa a sentir uma coisa que há quase 4 décadas ele não sentia. Começa com um incômodo, como um choque que aparece aquecer seu pé e vai chegando do dedão para o calcanhar, para sua canela, joelho, coxas. E agora ele começa a sentir movimentos meio involuntários, porque ele não entende nada do que está acontecendo. Ele esqueceu o que é sentir o seu corpo. E agora ele começa a tremer, ele começa a suspirar, ele arregala seus olhos, e as pessoas escutam a respiração ofegante dele, porque ele começa a perceber o seu corpo respondendo ao seu pensamento, e ele faz assim com o pé, ele faz assim com o joelho, e de repente ele sente o encanto que ele esperava há tantos anos, ele pula, ele grita o quê?
Estou curado. 38 anos sem sentir o dedinho mindinho do pé. E agora aquele homem está pulando no tanque de Betesda. E sabe o que eu acho que ele fez na primeira hora? Assim que ele se levantou, ele se jogou na piscina. Agora eu vou. Pum. Porque ele ficou 14 mil dias, tentando entrar lá e não pôde. E agora todos estão olhando para aquele homem. E sabe quem foi ficando de lado? Eu estou imaginando. Mas a cena de filme é aquele homem pulando, gritando, Betesda encantada, olhando o caso mais atrasado de alguém mais doente e sem se mexer de todos os 5 pavilhões de Betesda. E ali está aquele homem pulando feito uma criança, e os olhos todos estão voltados para quem? Para ele. E eu acho que Jesus foi andando para trás, sendo esquecido por alguns momentos, porque as atenções se voltam todas para o caso impossível de um ex-sonhador que volta a sonhar. E sabe o que eu acho que Jesus fez naquela hora? Fez assim com a cabeça e disse: como é que eles não sabem? Como é que eles não percebem? Como é que eles não veem que foram feitos para coisas muito maiores? Jovem dessa fama, escute, esqueça tudo que eu lhe falar nessa noite. A tua memória vai te trair em algum momento e essa mensagem vai cair no esquecimento, eu sei disso. Mas não esqueça essa frase que eu vou lhe falar agora. Pelo amor de Deus, o mais gostoso do sonho não é quando você acorda. O mais gostoso do sonho é quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. É só isso. E é tudo isso. O mais gostoso do sonho não é quando você acorda e queria ficar dormindo adolescente, porque lá você se sente bonita, feliz, amada e querida. E aí acorda e dá vontade de voltar a dormir, porque no mundo dos sonhos você é fada. Não. O mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus teu sonho se torna em realidade, meu amigo. E aí eu quero te dizer por que eu escolhi como tema eu ainda acredito, porque eu olho um mar de jovens como esse e me recuso a pensar que você pensa pequeno a teu respeito, que você pensa limitado a teu respeito, que você pensa com 10 anos a teu respeito, que você pensa com 30 anos a teu respeito, que você pensa com 80 anos a teu respeito. Você tem que pensar com 200 mil anos a teu respeito. É essa eternidade linda que Deus nos dá. Então eu ainda acredito, jovem, que você foi feito para muito mais. Só que Satanás entrou no Éden, estragou tudo, e uma mordida num fruto arrebentou com sonhos. De maneira que hoje eu falo de sonhos para uma galera que sempre diz: pastor, não é comigo não, o senhor não sabe o que já fizeram com o meu corpo, o senhor não sabe o que fizeram com as cicatrizes que eu carrego, o senhor não sabe a violência mental que eu já recebi, o senhor não sabe os pais que eu não pedi para nascer, o senhor não sabe a sociedade que fez comigo, o senhor não sabe as dificuldades que eu passo. Eu não sei, mas uma coisa eu te digo: Satanás sabe e fez por querer isso com você. Por quê? Para você parar de sonhar. Tem coisa errada com a nossa religião. 99% dos brasileiros creem em Deus, amém? Amém nada. A próxima pergunta de uma pesquisa feita 10 anos atrás, deve estar pior ainda. Perguntou: você vai na igreja? 99% dos brasileiros são crédulos. Mas vivemos num país onde apenas 41% dos crédulos vão à igreja. Teologando, isso é um problema técnico, matemático e social. Nós cremos em Deus, mas não vamos na casa de Deus. Então o brasileiro crê em Deus, mas ele não se sente feliz ou atraído para encontrar Deus na casa dele. Então há uma decepção completa com a religião. Bocejamos as promessas, bocejamos a verdade, bocejamos a Bíblia, bocejamos a credulidade, e até eu creio em Deus como santinho na minha casa, mas eu não vou nem na casa de Deus porque alguma coisa me decepcionou. Aí tem bancos vazios em igrejas por aí, de gente que está em casa frustrada com Deus. Olham para o céu e não veem nada a não ser nuvens. Mas agora vem comigo, eu vou te contar alguns exemplos fantásticos de como Deus age na contramão. Entenda isso, agora é bíblico. Isso está na história da Bíblia, e não brinca com o que está na Bíblia. Num mundo onde você olha para o céu e parece estar escuro, existem feixes de luz que atravessam essa
nebulosidade do pecado para dizer como é que Deus age com os seus escolhidos. Deus ama escolher os desescolhidos. Tanto é que Deus escolheu um velho. Pastor, não fala essa palavra que dói. Posso usar idoso, mas o sentimento é o mesmo. Moisés, quando era jovem, não prestou não. Moisés, quando estava com 40 anos, que nem eu, não prestava não. Aí Deus mandou Moisés lá para cuidar de ovelha, cheirar ovelha, se sentir ovelha, parecer ovelha. Até quando Moisés se aposenta, Deus dá um cutucão em Moisés e diz o quê? Não tem aposentadoria nos meus planos. Nenhum servo de Deus se aposenta da missão de Deus. Moisés foi chamado exatamente quando Iaja mostra que veio dizendo para um pastor: parou o trabalho, meu pai está 4 anos aposentado. E nunca esteve tão feliz na missão da igreja como agora, onde o presidente dele nada mais é do que o próprio Deus. Eu quero falar aqui para algum professor, algum obreiro que já está sentindo o tempo chegando. Não existe aposentadoria nos planos de Deus. Não existe haja na obra do Senhor quando o aspecto é aquilo que Ele te chamou. Quando Moisés estava para aposentar perante os homens, foi quando Deus viu nele a carga da experiência suficiente de um homem agora calejado pela vida para dizer: você está finalmente preparado para ir comigo, vem Moisés. Então não escute o que uma assinatura de jubilação acaba com a tua autoestima pastoral, achando que isso é fim de ministério. É agora que talvez teu ministério mais sincero comece, quando você não tem que dar satisfação para homens do chamado que você recebeu de Deus. Segunda experiência bíblica, Davi. Davi foi esquecido pelo pai, gente. Teus pais te rejeitaram? Teus amigos não te escolhem para o time? Pensa em Davi. Davi tinha irmãos fortíssimos, brutamontes, eram verdadeiros lutadores de UFC entrando na sala de aula, Aqui chega o profeta: cadê teus filhos? Entra um desfile de filhos, Janequine desfilando. Aí entra lá o outro, Brad Pitt desfilando, um pouquinho mais velho. Aí vem lá um outro, vai lá, cada um desfilando. E de repente ele fala: não é nenhum desses bonitões aí. Não, mas olha esse aqui, olha que bonito. Não. Deve ter mais um filho. Aí eles dão risada, aquela risada de voz grossa, de grandalhões dentro da sala. Por quê? Tem o caçulinha. Quem é o caçulinha? É o Davizinho que está lá, cuidando de ovelha, cheirando ovelha, parecendo ovelha, vivendo como ovelha. E aí o que o profeta fala? Chama. Davi entra totalmente raquítico dentro da sala, aquele ruivinho, caçula, talvez zombado pelos irmãos. E aí o profeta fala o quê? É ele. É o Davi. Derruba Golias, vira um rei, um fantástico rei, cresce como nunca o patrimônio imperial do povo de Israel. E aí quando esse Davi sente o peso da coroa, se acha, né? Olha a mulher do outro, pega a mulher do outro, manda matar o marido da mulher do outro, e ainda vai pregar feito um hipócrita, achando que a hipócrita que podia dar lição de moral. Um pecado daqueles mais descarados da Bíblia, até o profeta voltar a dizer: Davi, de novo, agora do lado negativo, tu és o homem. Mas daí Davi cai, pede perdão, Salmo 51. E Davi entra para as páginas da história da Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mulher, Deus escolhe aqueles que a gente não escolhe. Essa é a imagem da mulher mais solitária da Bíblia. Uma mulher chamada Lia. Lia cresceu sabendo que a atenção ia para sua irmã Raquel. Raquel era a Angelina Jolie da época de Lia. Era linda, era Gisele Bündchen misturada com todas as belezas do mundo. Raquel chamava atenção e Lia, coitada, cresceu vendo a irmã bonita e ela feia. A Bíblia é bem clara, até cruel, dizendo ali: olha, tinha olhos afundados, tinha um rosto afundado, olheiras. Lia não era agradável, coitada. Entrava o povo em casa, o pai dizia assim: olha, Raquel, vem aqui na sala. E Lia, vai lá na cozinha fazer suco de laranja para o povo. E Lia cresceu vendo fila de pretendentes para Raquel e para ela uma fila de vagas, né? Vazia. Não me pergunte como, mas o pai de Lia em desespero falou: eu tenho que desencalhar minha filha. Eu não vou entender nunca essa história. Mas a verdade é que no dia do casamento, Raquel, depois de um homem amando Raquel, trabalhando por Raquel, perseverando por Raquel, o pai diz: não é você não, Raquel, é Lia. Põe um véu na cara de Lia para ninguém ver, e é você que vai entrar pelo casamento.
E ele aceitou casar, fez as juras de amor no casamento, casou com Lia, foi para a tenda depois da festa, e aí você sabe o que acontece para qualquer casamento. No dia seguinte, o maridão feliz da vida, porque pensa que está com Raquel. Imagine a cena, gente. Lentamente no travesseiro ele vai virando seu rosto em direção à sua bem-amada, querida mulher. E quando ele abre os olhos, o que ele fez? Ele deu um grito. Ah! E o pai escuta o grito da tenda. Agora ele percebeu o que aconteceu. Ele olha para ali e fala: quem é você? Não é com você que eu casei? E aí Lia responde: mas foi comigo o casamento. Agora já pensou você, mulher, para o resto da vida se sentir a vice-esposa? Se coloque na pele de Lia e me diga, fácil ou difícil? Para o resto da história, você é a vice-esposa. Isso é solidão. Solidão não é não ter namorado. Solidão é ser a segunda hipótese. É ser aquela que foi empurrada por obrigação. Que planos Deus tinha para Lia? Lia, compreensivelmente, é uma das mulheres mais solitárias da palavra sagrada. Mas mesmo sem Lia saber, também Lia fez parte dos planos de Deus. Quer saber, de uma forma muito mais linda que Raquel. Porque séculos depois, nasceria o tataraneto de uma mulher, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo foi descendente de que tribo de Israel? Teologandos? Judá. Vai na Bíblia e veja quem foram os filhos de Raquel, e você não vai encontrar lá o nome de Judá. Jesus foi descendente de Judá, e Judá foi filho de Lia. Um dia, mulher solitária desse auditório, que só você sabe, um dia Lia vai entender que apesar da solidão que ela viveu, foi ela escolhida para ser uma das ancestrais do próprio Filho de Deus. Eu amo a Bíblia que traz histórias assim. Maria era uma adolescente, era uma garota. Os costumes bíblicos da época, vocês sabem mais do que eu, por estarem ainda mais perto dos estudos bíblicos do que eu, no ambiente acadêmico. José talvez mais velho, mas as garotas casavam cedo. A gente às vezes idealiza Maria enfrentando toda aquela preocupação, aquela luta, aquela crise, zombando dela. Porque imagine, para uma garota, uma mulher dizer, olha, nasceu do Espírito Santo, com todo o carinho e respeito. Não seria diferente hoje de você ver uma jovem andando aqui por esse campo dizendo, olha, engravidei, mas foi do coelhinho da Páscoa. Não é engraçado, é assustador. E Maria passou por isso. Só que a gente pensa em Maria com 37 anos de idade, igual minha esposa. Com experiência, com vida, com casca. Não. Talvez Maria não tivesse nem 20 anos, ou até antes disso. Uma garota, uma jovem, que disse, tá bom, se é para ser, eu vou encarar com a força de Deus. Jovem querido, você entende quanta oportunidade existe para você? E finalizando, o que não dizer dessa heroína dos tempos modernos, chamada Ellen White, que nem terminou o ensino médio, nem conseguiu concluir seus cursos, seu estudo, pedrada na cara, tímida. Você não escolheria ela nem para fazer anúncio na quarta-feira de pedidos. Ela era tímida, misturava uma doença, bronquite, tosse. Eu acho que as pessoas diziam assim, coitada de Ellen, deixa ela quietinha ali, ó. Aí Deus chama William Foy, Hasenfoss, chama homens que tinham o poder do microfone. Qual foi a resposta deles? A covardia do medo. Aí Deus diz, quer saber? É essa garota, que ninguém dá nada por ela, que eu vou pegar, e a hora que ela sentir e falar glória, 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 ela entrará em outros universos não caídos para ser a minha profetisa para as últimas gerações. Jovens, isso me arrepia. Eu tenho que concluir essa mensagem hoje com você. Eu quero dizer para você, eu ainda acredito no poder de um Deus que olha para você, que talvez nem olhe mais para você mesma e diz, é você que eu estou chamando. Para você, teologando, que está cansado de ser rejeitado, mal entendido, talvez até mal amado, e Deus diz, é com você que eu quero falar. Eu amo essa história de Betesda porque ela me dá uma alegria em dizer, eu ainda acredito num Deus dos impossíveis, num Deus cujos maiores obstáculos humanos se tornam em oportunidades para Ele.
Amigo, Deus é o maior especialista para realizar coisas aumentadas com pessoas diminuídas. Deus, Ele é o maior especialista em tornar gigantes os anões. Deus é o maior especialista em pegar pessoas pequenas e agigantá-las pelo poder dEle. E cuidado com você que tem um monte de currículo para mostrar. 1,90 m de altura, com 3 de largura, corpo, beleza, estética, herança, sobrenome. Cuidado com esses, porque geralmente eles se acham demais. E todo aquele que se acha, se perde. Todo aquele que se acha, está perdido. Todo aquele que se acha, nem sabe onde está. Abra sua Bíblia, Isaías 55, 8 e 9. São os últimos versículos dessa mensagem. É uma mensagem que começa em João e termina em Isaías, porque esse é o texto que eu tenho aqui na minha Bíblia, grifado e até manchado com lágrimas, porque às vezes elas escorrem mesmo. E você tem que olhar um texto bíblico que diga a você qual é o teu sentido de existência. E está escrito aqui em Isaías 55, 8 e 9. Jovem, pelo amor de Deus, não esqueça dessa promessa bíblica para você aqui na Faama, que diz: ah, jovens, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu ouço um amém. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho dos caminhos de Deus? Abacuque 3,6 responde numa frase curta e objetiva que diz: o caminho de Deus é o quê? Eterno. Agora entenda a mensagem de hoje. Quando eu falo para você pensar mais longe, pensar mais alto, se agigantar, não quer dizer você investir todas as tuas fichas nos 80 anos dessa vida. Os caminhos de Deus são eternos, porque enquanto a gente maximiza esse mundo, Deus minimiza essa vida. Porque Deus olha para mim e para você com olhares de eternidade. E jovem querido, talvez do lado de cá do céu você vai ser Lia, talvez você vai ser White, talvez você vai ser Maria, talvez vai ter que envelhecer como Moisés, e talvez você vai passar pela experiência de João Batista, vai se sentir um Saulo, um José esquecido, um Adão que pecou, um Sansão com vergonha. Eu não sei a tua vida, mas eu sei a minha. E uma coisa eu sei: Deus não mede a gente pelos 80 anos dessa vida, Deus idealiza a gente pela eternidade que Ele nos espera. E é por isso que nós estamos aqui estudando, nos preparando, teologando, para pregar essa eternidade, e não essa prosperidade vazia que o mundo fala por aí. Aí isso é sonho, isso é ideal, isso é um Deus que diz: eu penso maior que você, eu sonho mais que você, eu não vejo você na beira de um tanque, eu vejo você pulando na eternidade. E você está pronto para ela? Querida jovem, o mais gostoso do sonho não é quando você acorda. Pelo amor de Deus, põe na tua cabeça: o mais gostoso do sonho é quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. Não brinca com a vida passando rápido. Eu estava no meu 3º ano de ministério e fui chamado para ser líder de jovens no Rio Grande do Sul. Foi um desafio que antes da ordenação me tornou líder de uma garotada que até hoje eu guardo no coração. Experiências alucinantes que eu vivi como líder de jovens desbravadores de comunicação lá nos Pampas Gaúchos. Um estado enorme, uma igreja desafiadora. Eu me lembro até hoje que um dia a gente fez um encontro de jovens, na verdade era de líderes de jovens, numa manhã na central de Porto Alegre. Chovia lá fora e eu tinha uma igreja quase do tamanho dessa, que eram só líderes das igrejas do Rio Grande do Sul. E eu ia ali mostrar as metas, os sonhos, a missão, o ideal. Maranata é a volta de Cristo para esses jovens que iam cuidar dos jovens por um ano inteiro. O programa era enxuto porque era de manhã com os líderes de jovens. Eu almoçaria rapidamente e à tarde viria um outro mar de líderes que eram os líderes de desbravadores. Era um dia turbinado na minha vida. Me lembro até hoje que, como vocês, eu fiz uma mensagem final, e como vou fazer daqui a pouco, um chamado. E os jovens vieram. Quem é um jovem que quer se dedicar para um ano espetacular? Que era um garoto falando para muitos jovens até mais velhos do que eu.
E eu me lembro que naquele grupo de jovens que veio à frente, um se destacou enquanto eu falava e eu preparava a oração, porque ele chorava muito, ele se emocionava. Eu via no olhar daquele rapaz uma paixão tão grande que eu falei: olha, que bênção ter gente assim. Eu acabei a oração, e quando eu acabei a oração, os jovens ficaram ali. Eu me pedi permissão para sair pelo fundo, porque eu tinha que almoçar rápido para encontrar o outro grupo meia hora depois, que era de desbravadores. Os jovens entenderam, mas aquele rapaz não. O nome dele Gessé Chardozin. Ele saltou do púlpito e veio do meu lado. Eu fui andando na direção e ele me segurou e falou: pastor, e ele chorava muito, falava assim: eu sei que o senhor não quer falar com ninguém agora, mas pastor, apenas olha para mim. Eu falei: pois não, rapaz, quem é você? Gessé, 21 anos. Pastor, eu fui escolhido como líder de jovens na igreja de Vila Americana, aqui em Porto Alegre. E pastor, eu sei que o senhor é líder de departamento, que a minha igreja é pequenininha, mas eu quero dizer para você, pastor, o senhor vai visitar a minha igreja. Com quase 300 igrejas somente numa associação, eu não pude prometer isso para ele. Eu falei: ok, Gessé, vamos ver se eu consigo. Não, pastor, eu vou começar agora um coral jovem, e o senhor me animou tanto, que eu vou começar a fazer algo que o senhor ainda esse ano vai ser obrigado a ir lá na minha igreja para ver o trabalho com a minha juventude. Eu falei: tá bom, José, com um desafio desse eu te desafio, faça que eu vou. E aí eu saí, entrei no meu carro enquanto a chuva era forte, minha esposa entrou também junto, nós recém-casados ali, 2 anos de casamento. E ali entramos no carro, e quando eu dei a partida, eu senti uma pancada no vidro. Me assustei, virei para o lado. E quando eu abri o vidro, molhado, completamente molhado, embaixo daquela chuva forte, era o Gessé. Pastor, eu falei: Gessé, sai da chuva. Ele só fez assim para mim: ó. Eu falei: o que é, cara? Olha para mim, pastor, porque o senhor ainda vai ouvir falar de mim. Eu falei: Gessé, sai da chuva, eu não vou esquecer jamais de você. Eu te encontro daqui a alguns dias, vai, cara. Fechei meu vidro e fui para uma lanchonete ali próxima. Não passaram 15 minutos, eu estava começando meu almoço. O celular em cima da minha mesa começou a tocar. Eu falei: ah não, é só meia hora de almoço, eu vou ter que me concentrar, porque à tarde eu tenho outras centenas de líderes, eu tenho que estar bem de saúde. Mas o celular tocou uma vez, tocou 2 vezes e não parou de tocar. Até que finalmente eu falei: deve ser alguma coisa diferente. Eu peguei o telefone, era um dos regionais e jovens da Serra Gaúcha, que a sua voz era transtornada e dizia: pastor Odailson, o senhor tem que vir aqui. Eu falei: o que aconteceu? Pastor Odailson, vem aqui onde eu estou. Eu falei: onde você está? Desce a rua da igreja central de Porto Alegre, vem reto que você vai ver. O lanche ficou sobre a mesa, entramos no carro, e quando a gente atravessou uma rua, eu já vi numa grande avenida que tinha uma descida, carros de bombeiro, de polícia, tudo lá embaixo, o trânsito parado, e eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo com nossos jovens. A Ellen ficou do carro, eu desci correndo na chuva. Quando eu cheguei perto, já tinha um pelotão de isolamento de guardas que não permitia nem a gente ver a cena, que estava tudo muito tumultuado. Mas eles perguntaram: você é o pastor Odailson? Eu falei: sim, então pode entrar. E aí, jovens ali com não mais do que 27 anos de vida, na minha vida, a cena que eu vi foi rapidamente interpretada pelo meu cérebro. Um carro simples que descia, o sinal fechou, chuva era forte, ele não parou, derrapando pela pista, foi direto para um poste. Abraçou o poste. Eu perguntei: quantos estavam no carro? E o policial falou: 3. Um rapaz e 2 moças. As 2 moças estão já a caminho do hospital, sobreviveram, mas o rapaz não sobreviveu. Minha mente não processou jamais o que eu viria nos próximos segundos, mas os guardas me levaram até ali e eu vi um corpo estirado no chão, já coberto por um plástico. A chuva escorria forte, e sem nenhuma sensibilidade, porque é o trabalho deles, eles apenas levantaram para eu ver quem estava embaixo daquele plástico. De olhos abertos, a cena que eu vi era do mesmo jovem que menos de meia hora antes tinha feito para mim assim: pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. O Gessé, com 21 anos, morreu na hora, naquela tarde. A cena era meio bizarra e surreal, porque eu via o corpo dele estirado no chão e a água levando os próprios materiais que eu tinha acabado de entregar para aqueles líderes, estudos bíblicos molhados, uma Bíblia molhada, e a água ia levando tudo enquanto o corpo dele parava.
me arrebentando na alma, uma cratera do tamanho de uma pergunta que é óbvia: meu Deus, o que aconteceu? Antes do que eu imaginava, menos de 24 horas eu já estava na igreja do Gessé. Não para assistir o coral que ele me prometeu, não para ver o resultado do ministério dele, não para ver o trabalho com jovens que ele faria, mas para enterrar um jovem de 21 anos que me deixou com 1 milhão de perguntas no meu ministério, dizendo: Senhor, por que ele? Por que naquele dia? Jovem, a gente nunca pensa em coisas assim. Mas eu conto para vocês, sabe por quê? Porque um dia eu vou entender o que eu não entendo. Um dia eu quero entender por que o jovem que foi feito para ser eterno, perfeito e feliz, às vezes do lado de cá do céu, tem essa vida pequena à beira de uma piscina onde as coisas não acontecem, jovem. Pelo amor de Deus, qual é o tamanho dos teus sonhos? Eu posso te dizer uma coisa numa única frase: eu não sei, eu não entendo. Até hoje, quando eu prego, quase 16 anos depois, ainda eu me pergunto por que eu vi aquela cena, por que eu não fiquei mais tempo com ele embaixo da chuva, por que eu não dei um abraço nele, por que eu não fiquei um pouquinho mais com aquele jovem que eu só vou encontrar no céu. Agora uma coisa eu vou te dizer: Deus não está mais satisfeito com essa terra do que você. Deus não está mais acomodado atrás de uma nuvem flutuando enquanto a gente se lasca aqui embaixo. Não. O meu Deus é o meu Deus que foi lá em Betesda para dizer para mim e para você: entenda que eu tenho o poder de curar toda Betesda, mas aqui é só um recadinho para você entender o que eu posso fazer com você lá na Faama. Isso aqui é só um recadinho para você entender. Não duvida, mesmo que todos ao teu lado duvidem. Isso aqui é só um recadinho para você, jovem, quando se olhar no espelho, parar de ver o reflexo da sua beleza que se perdeu e entender que aquilo ali é uma pessoa que Deus morreu para que você viva para sempre. E amada igreja, hoje eu vou fazer um convite bem específico, porque hoje o meu convite é em nome dos sonhos. Sonhos de quem já perdeu, sonhos de quem já se perdeu, sonhos de meninas e rapazes que vivem a mesquinhez de uma vida onde o bullying é a ferramenta que Satanás usa para acabar com você. Deixa os que fazem o bullying com o juízo de Deus. Mas se você já foi fruto disso, ou alvo disso, pensa no Gessé, pensa nesse homem lombada, pensa em coisas maiores que digam: chega de olhar pessoas ao teu redor. Pensa nos pensamentos maiores de Deus para mim e para você, amém? Hoje eu quero fazer um convite um pouquinho diferente aqui. Talvez seja um grupo bem pequeno, porque eu sei que essa é uma instituição cristã, mas talvez eu tenha alunos aqui, ou convidados que vieram aqui, que ainda não se decidiram por Jesus, que talvez olhem aquele tanque e pensam: talvez um dia eu tenha que descer naquele tanque, realmente eu tenho que ser batizado, mas ainda não decidiu. E hoje eu vou convidar você que ainda não tomou decisão ao lado de Jesus, ou não foi batizado, ou de alguma maneira há muito tempo se batizou, mas se perdeu tanto, que hoje para o retorno acontecer, alguma coisa pública inclusive deveria acontecer. Eu sei que é para pouquíssimos, mas eu preciso fazer esse convite, porque hoje eu queria apresentar para você os sonhos de Deus, dizendo: meu Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos, e por mais que ela ainda não tenha se decidido, essa é a noite dos sonhos realizados, em nome de Jesus, amém? Eu conto com a tua oração. Eu tenho aqui nesse auditório alguém que gostaria de dizer: pastor, ora por mim, porque eu quero estar preparado quando Jesus voltar. Eu quero me entregar nos braços de Deus. Eu quero que meus sonhos despedaçados do tapete da minha alma voltem a ser reconstruídos por esse Deus, obra de arte, que sabe fazer coisas incríveis comigo. Eu tenho alguém aqui assim. Queria pedir que você se levantasse e viesse aqui à frente para eu fazer uma oração por você. Onde você está? Levanta de onde você está e vem aqui, eu só quero orar por você.
Quem vai ser a primeira pessoa nesse auditório? Eu quero orar por você. Alunos, convidados, pessoas que vieram nos ônibus, gente aqui da comunidade, eu não sei. Mas pessoas que de alguma maneira querem dizer: pastor, ora, porque eu tenho que me preparar para a volta de Jesus. Já tenho 2 aqui, tenho mais? Quem é o próximo? Vem, levanta. Hoje é um apelo mais específico. Eu quero que você ore, Faama. Agora não é hora de observar, comentar, nem falar, mas eu quero orar por você que precisa dizer: pastor, realmente é esse sonho que tem que ser sonhado na minha alma. Eu não vou mais ver dificuldades enquanto Deus vê oportunidades. Levanta desse assento e vem aqui, porque eu quero orar por pessoas que querem se entregar aos braços de Jesus. Pode vir aqui mais pertinho, vem comigo, vem para cá. Pode vir. Hoje o grupo vai ser menor. Eu quero apenas orar por você que ainda não se batizou, ou que de alguma maneira se afastou a tal ponto que dependa de um rebatismo para voltar. Mas só Deus sabe. Vem cá. Me permita, Fama, ir um pouco mais longe hoje na insistência, mas eu quero pedir a você: levanta agora em nome de Jesus e vem aqui, porque essa é uma noite onde a partir de hoje eu sonharia tanto em ter batismos acontecendo nessa semana. Não é uma semana de oração apenas, é uma semana de evangelismo. Toda semana de oração tem que ser missionária, e toda missão tem que levar a decisão. Eu quero implorar você: levanta de onde você está em nome de Jesus e vem aqui, porque essa música é o Espírito Santo falando com o teu coração. Você vai escutar uma música, e essa música nada mais é do que a continuação dessa mensagem. Está difícil levantar? Pede para alguém que está do seu lado vir com você, mas não deixa para amanhã o que tem que ser agora, porque essa é a noite dos sonhos gigantes, de quem nasceu para ser eterno. Amém? Eu tenho mais alguém? Venha. Pastor, eu tenho que andar? Tem, porque hoje o grupo é pequeno. Eu quero que você fique aqui pertinho de mim. Eu quero saber quem ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, e vem aqui na minha frente, pertinho de mim. 2 rapazes levantando. Podiam ter saído da igreja, mas tomaram a decisão contrária. Deus seja louvado. Vem para cá, jovens. Onde estão vocês que ainda não se decidiram pelo batismo? Venha. Eu quero saber onde você está enquanto essa música for cantada. Esse é o momento da tua decisão. Esse é o momento da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.